Muito obrigado, missionário Miguel Bermude Marim, lá em Villahermosa, Tabasco, México, na congregação que o reverendo Andrés Cruz Gallego pastoreia, e todos os irmãos ali reunidos, e os que estão nos vendo também através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes países, e também os aqui presentes. Hoje, domingo 30 de abril desse ano de 2023, o qual estaremos vendo e ouvindo o tema O Sócio de Deus do último dia. Nessa ocasião, ele leu ali a escritura de 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 5 ao 17, e vamos ler em Efésios, e vamos ter essa escritura também, Efésios capítulo 1, versículo 13 em diante diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, segundo nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem manchas diante dele, em amor, havendo-nos predestinado para sermos adotados seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o afeto da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, com a qual nos fez aceitos no amado, em quem temos redenção por seu sangue, o perdão de pecados em uma riqueza da sua graça, que fez sobreabundar para conosco em toda a sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o qual havia se proposto em si mesmo, de reunir todas as coisas em Cristo, na dispensação do cumprimento dos tempos, assim as que estão nos céus, como as que estão na terra. Dispensação do cumprimento, ele escreve, a eternidade. Podem se sentar, por favor. Essa mensagem ele pregou 1º de junho de 1997 aqui em Cayey, Porto Rico, e lemos nesse livro intitulado Adotados, o qual podemos tirar na gráfica, imprimir para os irmãos, e tem que estar até a página, tem que ter até a página 138 para que seja o mesmo. Esse livro tem até a parte 4 e foi pregado no mês de maio de 1960, na primeira parte 15, depois 18, depois 22, e o mesmo 22 pregou a quarta parte, para que vá procurando, e podemos imprimir aqui, porque aqui fizeram este trabalho nele, assim colocaram neste livro, e tem muitas coisas importantes aqui, e eu quero ler uma porção aqui da página 45, onde nos diz, esta seria a mensagem adotados, na parte 2. Na página 45 nos diz:
Agora retornemos à fundação do mundo de novo, para obter uma revelação, para ver se estamos corretos ou não. Eu espero não me fazer um sacrilégio ao chamar a Deus papai, mas eu desejo dizê-lo nesta forma para que vocês o entendam. Papai desejava alguns filhos. Assim que ele fez, assim o que ele fez? Ele disse que hajam anjos. E eles o rodearam. Oh, isso é bom. Adoraram a ele. Então ele era Deus. O atributo. Lembrem-se, ele era ele. O Elohim, existente em si mesmo, nenhuma outra coisa, só ele. A primeira coisa que apareceu foram anjos. Então os anjos não podiam fazer outra coisa senão adorar. Não podia se perder, assim que não podiam adoecer. Eram seres imortais. Assim que ele não podia mostrar, ele não podia mostrar o seu poder de cura. Ele não podia desprender sua salvação. Agora vem. Então, depois disso, ele disse: vamos fazer algo tangível. Assim que ele fez uma terra. E quando fez a terra, fez todas as criaturas da terra. E depois fez o homem. Tudo que as criaturas da terra. Depois fez o homem. E fez todas as criaturas da terra. E depois fez o homem. Tudo que provinha da terra, começando com água, mar, só algo de carne flutuando na água. Começou desde aí. Desde isso ao sapo, o qual é o tipo mais baixo de vida que podemos achar. Veja, a classe mais baixa é o sapo. Eles reclamam, é um sapo. A classe mais alta é o ser humano. A classe mais baixa é o sapo. E a classe mais alta é o ser humano. Começou desde o sapo até o lagarto, do lagarto em diante, e cada vez o Espírito Santo começava a respirar. A vida voltava de novo. Vida maior. E a primeira coisa, algo surge à semelhança de Deus. Esse era um homem. Nunca teve, nunca era, nunca mais se criará algo mais alto que o homem, porque um homem é a semelhança de Deus. Vê? E então, o homem, e desenha uma estrela de Davi ali. Quando ele fez o seu primeiro homem, agora, quando ele fez o seu ser angelical, ele fez o homem, varão e fêmea, os criou, tudo na mesma unidade. Ele era ambos, varão e fêmea, feminino e masculino. Quando fez a Adão e o colocou em carne, até em Gênesis 1, fez o homem e a mulher, e escreve a imagem de Deus. É igual teofania. E em Gênesis 2, ainda não tinha homem para lavrar a terra, homem carnal, homem algum que pudesse fazer algo e lavrar a terra. Contudo, tinha um homem, a sua imagem. E Deus, a congregação diz, ele diz, é um, e a igreja diz, espírito. Isto é certo, vem? Fez o primeiro homem, macho e fêmea os criou. Agora, quando fez o primeiro homem, agora lembrem-se, ele tinha tudo na sua mente. E eu passei por isso domingo à noite. Uma palavra é um pensamento expressado. Deus pensou como podia ser Deus, como podia ser adorado, como podia ser um curador, como podia ser um salvador. E tão logo quanto falou a palavra,
estava consumado para sempre. Oh, se esses filhos de Deus pudessem pelo menos lançar mão a esta palavra, ou uma palavra como esta. Quando Deus fala uma palavra, está consumado. Absolutamente, Ele pode ter esperado. E escreve a palavra falada. A cronologia diz isso. E os arqueólogos e tudo, eles reclamam que talvez o mundo era milhões e milhões e milhão, eu não sei. Talvez tenha sido trilhões e trilhões de anos. Não sei quanto tempo foi. Deus não existe em tempo. Ele não tem um minuto de menos tempo do que quando falou. Ele é o mesmo Deus. Com Ele não tem tempo. Nunca soube disso desta maneira até a outra noite. Na outra manhã, melhor dizendo. Eterno. Não ontem nem amanhã, tudo é agora. Alguma vez vocês notaram a palavra eu sou? Não que eu era ou eu vou ser. É eterno, eu sou. Vem, eu sou. Sempre. E ele escreve ali, eu sou. Agora. Mas ele quis pôr as coisas em tempo, no tempo. Tinha que ser algo para que adorasse. Assim que os seus atributos produziram isso. E então fez o homem. E então, esse homem se via só, assim que, para mostrar agora a sua grande mente, o que tinha figurado de Cristo e a igreja, não tomou um pedaço diferente de barro para fazer a mulher, senão que pegou do lado de Adão uma costela e tomou do espírito de Adão, o feminino, e o colocou nessa costela. Quando vejas um homem agindo como um afeminado, tem algo errado. E quando vejas uma mulher que deseja agir como homem, tem algo errado. Vê, tem algo errado. Eles são dois espíritos diferentes do todo, mas juntos fazem uma unidade. Esses dois são um, assim que ele fez o homem e a mulher. E nunca envelheceriam, nunca morreriam. Não ficariam velhos, com cabelos brancos, comiam, bebiam, dormiam, assim como nós fazemos, mas não conheciam o que era o pecado. Agora, eu vou me desviar daqui para outra, escolha algum tempo, na semente da serpente, que pediram que anulasse isso, mas deixa eu ver, que venha alguém e me mostre que há algo diferente, é isso que eu quero saber. Agora, mas então depois disso tudo, depois quando o pecado entrou, o que acontece? Mais além, em cima, 1 milhão, 100 milhões de milhas, tem um espaço assim de grande, e esse é o amor ágape. A cada vez que tu dá um passo dessa maneira, diminui uma polegada. E sabes que pequeno será o tempo quando chegue à terra. É uma sombra de uma sombra das sombras. Isso é o que tu tens. Isso é o que eu tenho. Uma sombra de sombras de amor ágape. E desenhe uma pedra angular. Em ti tem algo. Tem algo em cada mulher aqui. Há mais de mais de 20 e tem algo em cada homem aqui de mais de 20, ou seja, há mais de 20 anos, com mais de 20 anos. Isso vai permanecer. Tem apenas 5 anos. Isso é entre 15 aos 20. Depois de 20, começas a morrer. Mais de 15 é apenas uma criança, adolescente, até então. E depois amadurece até que tem 20. E depois de 20, você diz, sou igual de bom homem. Você só diz isso, mas não és. Estás morrendo e estás consumindo. Não importa o que faças. Deus te fez até essa idade, mas depois vais morrer. E aí ele escreve, porque os 4 feixes de luz cósmica começam a se apagar.
E também escreve, depois dos 20 anos, começa a morrer o corpo. Está morrendo e está consumindo. Não importa o que faças. Deus te fez até essa idade, mas depois vai morrer. Agora o que aconteceu? Agora começas a morrer, mas aí dentro de ti tem algo que diz: quero ser de 18 outra vez. Agora, vejam na mensagem Nomes Blasfemos, na página 28. E eu quero pôr essas porções do começo daquela dispensação. Vejam na página 28 abaixo da mensagem Nomes Blasfemos, diz: mas o que Deus fez foi que Ele soprou fôlego de vida eterna. Amém. E então Ele veio a ser uma alma vivente, uma alma que não pode morrer. Observem agora. Vamos chegar a uma doce plumada para os seus. Observe, Ele soprou o fôlego de vida eterna em suas narinas, e Ele veio a ser uma alma eterna porque Deus soprou. E escreve: Adão é eterno. Não o que a natureza fez, senão o que Deus fez. Soprou o fôlego de vida em suas narinas e ele veio a ser uma alma vivente. Depois você me diz: Adão morreu, irmão Branham. Mas lembrem, antes de Adão morrer, teve um cordeiro que o redimiu. Aleluia! Aqueles aos quais antes conheceu, a este chamou. Ele tinha um cordeiro para redimi-lo. Ele foi um tipo. Adão caiu, então o cordeiro foi provisto para Adão, porque o fôlego do Deus eterno já tinha entrado pelas suas narinas, e ele veio a ser uma alma vivente. Ele era um filho de Deus. E desenha uma estrela de Davi e escreve alma vivente. Não só um fôlego como a palavra africana, ou não se coloca a palavra grega para ele agora, mas a palavra africana é abujá, que significa o vento, uma força invisível. Os animais respiram a moia, os pecadores respiram a moia. E então, por que lutamos pela vida eterna? Se essa é a alma eterna inalada em nós pela respiração, por que lutaríamos pela vida eterna? É um fracasso, irmão, vem? Ele simplesmente não pode fazer, mas Deus soprou o fôlego de vida eterna, especialmente sobre Adão, e ele veio a ser uma pessoa eterna com Deus. Ele tinha poder como Deus. Ele era um Deus aficionado. Ele era o Deus da terra, não Deus dos céus, Deus da terra. E algum dia, os filhos de Deus voltarão a ser deuses. Jesus o disse: não está escrito em vossa lei, vós sois deuses? Agora, quando os filhos de Deus vão voltar a ser deuses? Nesse tempo final, o qual é o mesmo que aconteceu ali com Adão. Ele era, diz, um Deus na terra, diz, era um Deus aficionado, não no céu, na terra. Jesus disse: não está escrito em vossa lei, deuses sois? Então, se podeis chamar deuses aqueles a quem ele chama Deus, a quem Deus visitou, como podereis condenar a mim quando diz que sois filhos de Deus? Vê, agora estamos entrando em algo profundo. Agora vigiem isso quando nos aprofundamos nele. E ele escreve ali: os filhos serão deuses. Agora aqui estamos. Ele é um filho de Deus, mas comete erros.
Ele sabe que está fazendo mal. Agora lembrem, Adão não foi defraudado. A Bíblia diz, 1 de Timóteo 3, Adão não foi enganado, mas a mulher foi a enganada. Esteve na transgressão. Adão ficou com Eva porque era sua esposa, o mesmo que Cristo não foi enganado por Satanás, mas caminhou entre a morte com a noiva. Ele foi estar com a noiva e assim pôde redimir a igreja. Adão sabia que estava mal, assim que simplesmente saiu com Eva, veio, mas ali tinha um cordeiro provisto para eles, para que fossem redimidos. E tem para esses cordeiros, que foram conhecidos por Deus desde antes, e a quem Deus chamou, há um Redentor. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, e todos os que o Pai me deu virão a mim. Isso é correto. Isso é correto? Assim que tem um cordeiro provisto desde a fundação do mundo, onde seus nomes estão colocados no livro do Cordeiro, no livro da vida do Cordeiro. Um cordeiro foi provisto para ser um caminho de graça para cada um deles entrar na ressurreição. Um cordeiro provisto, o cordeiro de Adão, e escreve o livro da vida e a ressurreição. Agora notem como Adão tinha um cordeiro provisto. Agora essa é a igreja hoje. Eu quero dizer igreja, entendem? Eu não digo isso para fazer sacrilégio e nem para ferir o sentimento de ninguém. Eu não estou aqui para fazer isso, porque eu já me expliquei, eu estou aqui para ajudar. Mas o que eu estou tentando fazer, entendem? Atualmente, estas igrejas não são igrejas. Só tem uma igreja. Estas são lojas. São lojas. Eu não tenho nada. Reticências. Está bem, mas eu quero provar a vocês isso em alguns minutos, que as igrejas são meramente lojas. Você pertence à loja metodista, à loja presbiteriana ou à loja pentecostal, até onde isso vai. Você vê? Lojas. Você não pode, reticências. Vejam, atualmente as igrejas são lojas onde as pessoas se reúnem, com a mesma ideia, mas a igreja é uma e você é nascido nelas, e quando você é nascido nela, você é um membro dela. E aí desenha uma estrela de Davi, e na mensagem, Cristo revelado em sua própria palavra, também nos diz algo ali, na página 28, nos dice 28, 29, diz muito bem. Então toda a Escritura é escrita por inspiração. Jesus disse aqui na terra que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Ele disse que toda a Escritura deve ser cumprida. Assim que o livro não é um livro dos escritos de homem, é um livro das anotações de Deus. Ou seja, nenhum homem escreveu a nós. Nós fomos escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo por Deus. Agora sabemos que Deus escolheu por predestinação, pré-conhecimento, Ele predestinou o seu profeta. E quando chegou a era, Ele tinha o seu profeta chegando ao mesmo tempo e o inspirou, como Ele escreveu a Bíblia por ele. Agora, Deus escreveu a Bíblia usando apenas o profeta, porque essa é a sua maneira de fazê-lo. Assim que veja, não é a palavra. Assim que veja, é a palavra de Deus e não a palavra do homem. Deus é uma pessoa. Deus pode conversar, Deus pode falar, Deus pode escrever. Ele não precisava fazer dessa forma, mas essa é a maneira que Ele escolheu para fazê-lo. Agora você diz, Deus escreveu com seu dedo, seu próprio dedo majestoso, os 10 mandamentos.
si él así lo deseaba, Assim que Deus podia escrever se ele desejasse assim. escogió Vê? escribirlo Mas ele a escolheu través de escrever através de profetas. Vê? Porque eram seus atributos, sua palavra. Él la expresó a través de Ele expressou através deles, todo una parte, fazendo o una tudo parte de él. uma parte dele. Él podía escribir con su dedo. Ele podia escrever com o seu dedo. Tomó su dedo. Ele também tomou o seu dedo. Tomó su dedo y Ele também escribió tomou o en seu las dedo e paredes de escreveu nas Babilônia, paredes da Babilônia: ácido en balanza, pesado y foste fuiste na balança e foste achado em falta. Ele escreveu com o seu próprio dedo. puede hablar. Deus pode falar. ¿Cree usted que Dios puede Você hablar? crê que Deus pode Él falar? le habló a Moisés. Ele falou a Moisés em uma zarza montanha, em uma sarça ardente. ¿Cree usted eso? Você crê nisso? Sí, Señor. Sim, Senhor. Él le habló a Juan Ele falou a en la João forma de una paloma. na forma de uma pomba. Você crê nisso? Dijo, este es mi hijo Diz: amado, este é o meu filho amado, o qual me comprazo habitar. Ele falou a ele, ele falou a Jesus no Monte da Transfiguração, diante de Pedro, Tiago e João. Él puede hablar. Ele pode falar. Mudo. Ele não é mudo. Deus pode falar. Que él habló Assim que ele falou a Jesus no Monte da Transfiguração. y le habló E ele falou a Jesus de una gran multitud diante de uma grande multidão de pessoas, quando as pessoas disseram: tronó. trovejou. Pero era Dios hablando Mas era de Deus Jesús. falando a Jesus. Y casi todo lo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. E quase todo de Mateus, Marcos, Lucas e João é Jesus falando. Ele é Deus. Assim que Deus pode falar. Y el domingo pasado, yo E no le domingo comenté passado a eu comentei a Júlio Ângelo de algo que ocurrió de algo que aconteceu. y él me pregunta, E ele me pergunta: ¿pero qué tú escuchaste? mas o que tu Y ouviu? oye, tú sí que preguntas, E eu falei: sim, tu pergunta. quieres saber. Tu quer saber. Y mira hoy E veja hoje cómo esta escritura como essa escritura salió aquí. saiu aqui. Vean Vejam cómo cuando Dios como quando Deus habla, lo hace a través, Quando Deus o fala, fala através de um profeta, porque é assim como ele se comunica à raça humana. Mas veja, irmão Branham disse, Dios no habló a través de una salsa, Deus falou através de una paloma. de uma sarça, Deus falou através de uma pomba, Deus não falou através da nuvem. Allí cuando le apareció Ali, quando apareceu en esa columna, nessa coluna en el tabernáculo de no Moisés, tabernáculo de Moisés, y también a Pablo, e também a Paulo, en esa luz, nessa más potente luz que el sol. mais potente que o sol, falou. Pero a Dios le plació hablar Mas Deus se agradou de falar por meio da raça humana, por meio de homens, por medio de sus por meio embajadores, dos seus embaixadores, seus sócios aqui na terra. como él en una ocasión, Como em uma ocasião no livro dos selos, él decía, ele dizia: Dios podía Deus en 24 horas podia em 24 horas recorrer con el sol. percorrer com o sol e evangelizar o mundo. Cuando él allí dijo Quando ele ali disse predicaran que el pregassem o evangelho a toda criatura e tudo isso, ele não mandou o sol ou outra coisa, ele mandou os seres humanos. pudo haberlo hecho, Mas ele poderia ter feito com o sol e em 24 horas el trabajo hecho. o trabalho estaria feito. Mas Deus Le plació se agradou hacerlo a través fazê-lo de los seres humanos. através dos seres humanos. Ahora miren, Agora vejam, así que Dios puede hablar. assim que Deus pode falar. Tomó sus propios dedos y escribió Tomou en la seus arena. próprios dedos e um dia escreveu na areia. Allí cuando estaban para juzgar Ali, a quando aquella eles estavam mujer, para julgar aquela mulher, él se inclinó ele se abaixou y con su dedo e empezó com o a seu escribir en la dedo arena. começou a escrever na areia. Hay que buscar un lugar Tem que procurar o lugar donde el hermano Branham dice que onde irmão Branham o el diz, hermano William hay que ou buscar, o irmão William. porque Tem que dice, procurar, porque ele "Esté diz: libre de pecado, tire la primera quem piedra". tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem estiver livre de pecado, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele diz que ele estava escrevendo ali o pecado deles. Ele estava escrevendo o pecado deles. Tem que procurar e se isso está em algum lugar. Tomó sus propios dedos, Tomou seus próprios dedos e escreveu na areia um dia. él habló, E ele falou, él predicó, ele pregou, él
Ele profetizou com seus próprios lábios. Deus o fez quando ele foi manifestado em carne e morou entre nós. Deus manifestado em carne. Se ele pode escrever, falar, não pode dizer a outros o que faz. Certamente que pode. Ele pode falar a eles em uma voz humana. E ele pode escrever e ensinar os outros o que fazer. Ele fez, assim que Deus, tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais através de profetas, e ele disse: está escrito, nem o J ou tio jamais passará, até que isso seja cumprido. E então é manifestado. Então isso acontecerá porque é manifesto. E então isso não pode acontecer, mas só a palavra mesma encarnada. J quer dizer pequena palavra. E ele escreve J, tio, e desenha uma estrela de Davi. Tio significa marca pequena. Nenhuma pontuação. Uma expressão, ou que seja, nunca falhará na palavra de Deus. Agora lembrem, que nem o menor, nem o Benjamim dos profetas vai faltar. Não pode falhar, porque esse é Deus. Deus manifestado em forma de carne humana, pelo qual é o mesmo Deus, em forma de letra, em forma de profeta, manifestado em carne. Agora essa foi a razão na qual Jesus pode dizer: os que te falaram, tu os chamaste deuses, que falou a ti pela palavra de Deus. Disse, e eles eram deuses. Aqueles profetas, quando eram ungidos com o Espírito de Deus e trouxeram exatamente a palavra de Deus, então eles eram deuses. Era a palavra de Deus falando através deles. E passamos a página 33 desta mesma mensagem. 33 abaixo, e 34 diz: note, quando eles tomaram o Espírito de Cristo sobre eles e predisseram os eventos que chegaria a acontecer, falando de predizer, eles disseram o que tomaria lugar através das eras, como se mantiveram posição, colocação, caminhavam com o Espírito de Cristo sobre eles, tanto que eles agiam como Cristo, e os leitores o liam e pensavam que os profetas estavam falando deles mesmos. E ele escreve: os profetas falaram como se fosse deles mesmos, e como estava se cumprindo ou se cumpriria neles mesmos. Você se lembra de Eunuco quando ele estava lendo Isaías 53:1? Sobre como ele tinha ferido foi por nossas, moído por nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos curados. O eunuco disse a Filipe: de quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de outro homem? E desenha uma estrela de Davi ali. E ele escreve: os profetas falaram como se fosse deles mesmos. E também escreve aí: está falando dele mesmo ou de outro homem? Vê? O profeta falou como se fosse ele mesmo. Olha Davi chorando no Espírito: Deus meu, por que me desamparastes? Contar posso todos os meus ossos de mim, Davi. Eles amarraram minhas mãos e meus pés, Davi. Eles pregaram minhas mãos e meus pés, mas não deixará minha alma no sepulcro, nem deixará que o teu santo veja a corrupção.
como se Davi estivesse falando dele mesmo, sendo santo. Era o filho de Davi. Isso germinou semente espiritual vindo através dali. Até Davi mesmo era um joio, mas a parte de dentro tinha um grão de trigo. Você captou? Assim que a Bíblia toda não é a palavra de homem, tampouco foi escrita por homem, trazida por homem, ou tampouco pode ser revelada por homem. É a palavra de Deus revelada pelo mesmo Deus, seu próprio intérprete, Cristo mesmo se revelando em sua própria palavra. E desenha uma estrela de Davi ali, e ele escreve: na primeira e segunda vinda, ou seja, do Messias, de Cristo, ao profeta que mais se parece com o Messias é o precursor. Tudo germina no Messias, se cumpre. Agora vejam o que nos diz da mensagem, a trajetória da palavra criadora, pregado 27 de janeiro de 2007 em São Paulo, Brasil. Nos diz o nosso irmão William, 27 de janeiro de 2007, diz: através dos diferentes tempos, eras e dispensações, encontramos profecias para serem cumpridas em outro tempo, diferente do tempo em que foram faladas pelo Espírito de Deus através de um profeta, mas apareceu no tempo em que tem que ser cumprida esta palavra. Apareceu o mensageiro, ao qual veio a palavra revelada. Ele tomou essa palavra, tomou essas promessas, as falou e disse: isso é para esse tempo. Como? A adoção, a ressurreição e a transformação é para esse tempo. Vejam, como podemos pegar essas palavras e fazê-las nossas e colocá-las nesse tempo, sendo faladas, e tem que se materializar, porque são promessas para esse tempo, mesmo que foram faladas em tempos passados, mas vejam, não se cumpriu. Quando se cumprem, é quando Deus em seu programa já tem determinado e que seja falado pelo instrumento que Deus tenha e ser ouvido pelas pessoas e os escolhidos que receberão essas promessas. Ou seja, que não é que vai se falar e essa palavra vai ficar, essa palavra falada assim vai ficar. Não, vai chegar um momento na qual essa palavra vai cair em terra fértil e vai produzir o que essa palavra foi falada, foi proclamada, e vai produzir nesse tempo final a transformação dos nossos corpos. Isso já é uma palavra, uma promessa que foi falada pelos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E nesse tempo tem que se materializar. E quando é falada essa promessa e essa palavra que Deus já falou desde antes da fundação do mundo, que trazia a existência nesse tempo final, Filho de Deus, restaurados, com corpos eternos e glorificados, então a pessoa diz: mas se eu estou no tempo, eu estou no território, eu estou na dispensação, estou na era, e eu estou ouvindo essas promessas, pois essas promessas são para mim, e automaticamente a faz suas, e Deus está obrigado, em sua palavra, a cumprir essa promessa em você e em mim. Agora veja o que diz aqui, nessa mensagem, a restauração da árvore noiva, na página 34, diz: agora, ó irmãos, ele nunca se vendeu com nada, com ninguém. Esse era o fruto de Deus, que foi permanecer com a palavra de Deus, manifestar a palavra de Deus. Ele disse de outra forma: o que dizem as Escrituras que eu, o Messias, havia de fazer quando viesse?
si yo no vengo, Agora, se eu não venho, ese fruto de esa palabra, este fruto entonces desta no soy el palavra, Mesías. então não sou Messias. Pero si yo llevo, Mas se eu produzo, ahora si yo no llevo ese agora, se fruto eu de não esa palabra, produzo o fruto dessa entonces no soy el palavra, Mesías. então eu não sou o Pero si Messias. yo llevo Mas se eu produzo el fruto de esa o palabra, fruto dessa palavra que o Messias tem que levar, tem que produzir, yo lo soy, e então sou eu. yo lo soy. Sou eu. Amén. Amém. Ahora, ¿quién de ustedes Agora, puede- quem de puede vocês acusarme de pecado? pode me acusar de Ahí lo pecado? tiene. Aí o tem. ¿Cuál de vuestras organizaciones Qual de puede vossas hacer la organizações misma pode cosa? fazer a mesma coisa? Ya usted ve, Você já el vê, Mesías estaba supuesto a o ser Messias tinha que fazer isso e tinha que ser um profeta. Ahora, muéstrenme que Agora, ustedes, mostre-me que vocês, com todo o seu conhecimento e ideias elevadas, podem fazer a mesma coisa. escribe allí, el E ele escreve ali: fruto de la o palabra fruto da profética palavra profética es el cumplimiento. é o cumprimento. Él tenía el fruto de Dios. Ele tinha o fruto de Deus. O Espírito Santo estava nele. Vean esto. Vejam, No los entretendré mucho más eu não para vou que entreter puedan vocês tener muito su mais comida para de que Pascua. possam ter No, porque su comida o seu de almoço de Pascua Páscoa, debería embora ser seu alimento de Páscoa tinha que ser a ressurreição. Hay otro lugar Tem outro lugar también donde nos habla de esto. onde também nos fala disso. Vamos a ver si en el Vamos mensaje ver se é nessa mensagem. hoy se ha cumplido Hoje se cumpriu esta escritura essa escritura en la página na página 7, na página 7, abajo y 8. abaixo e 8. Dice: pero así sucedió y así Mas sucede assim muchas aconteceu e veces. assim acontece muitas vezes. Un poquito antes dice: Um pouquinho antes diz: el Mesías mismo parado allí, o mesmo Messias en la parado ali, presencia de aquella na presença congregación, leyendo una porción de daquela la Biblia, congregação lendo uma porção da Bíblia, tocante a sí mismo, com respeito a si mesmo, y luego diciendo, e depois dizendo: hoje se cumpriu essa escritura. Contudo, no lo pudieron captar. não puderam captar. Qué grande tragedia Que sería grande esa. tragédia seria essa? Mas aconteceu assim, e assim tem acontecido muitas ¿Cómo vezes. pudo ser? Como pode ser? Fue desde luego Foi como desde então como sempre, causa de creer por la causa de interpretación crer na humana de la interpretação palabra. humana da Esa fue la palavra. causa. Essa foi a razão. Ele escreve por crer E na ele escreve: interpretação por humana. crer na interpretação Não humana, puderam captar. não puderam captar. Los creyentes en aquel día, Os así crentes llamados naquele creyentes, dia, assim chamados crentes, estaban aceptando la estavam interpretación aceitando a que los interpretação dos sacerdotes sacerdotes que los sacerdotes tenían que os de las sacerdotes Escrituras. tinham das Escrituras. Entonces Jesús, Então, no pertene- Jesus, no perteneciendo a não ninguna de pertencendo sus a sociedades nenhuma das suas sociedades ou ordens, se achava excomungado deles e, consequentemente, não podiam identificar com o seu grupo, porque ele era diferente. A pessoa de Jesus Cristo era tão singular que ninguém havia de ter falhado em reconhecer que ele era o Filho de Deus, porque ele era a identificação perfeita das Escrituras que foram escritas dele. E assim se conhece a qualquer um cristão. Quando a pessoa identifica as mesmas coisas, que ele se identifica com as mesmas coisas que o cristão deve fazer. Ele ficou de pé ali e disse: hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. Quão claro e sobressalente. E contudo, aquelas pessoas entenderam mal ele. Por quê? Porque tomaram a interpretação de alguma ordem sacerdotal. A história sempre se repete. E naquele tempo, a interpretação de qualquer ordem sacerdotal ali daquele tempo e aqui, também tomam a interpretação de qualquer ministro. A história sempre se repete e cada escritura tem um significado múltiplo, uma revelação múltipla, e escreve significado, revelação múltipla. Por exemplo, a Bíblia diz: do Egito chamei o meu filho, se referindo a Jesus. Se você olhar, vai achar também que se refere a Jacó na mesma escritura. Jesus foi seu filho mais velho. Jacó, na verdade, foi seu filho que lhe chamou do Egito. E todos os teólogos e as referências dizem assim,
porque essa era a escritura na qual se referia. E escreve, a história se repete. Então, ali temos uma dupla explicação. Tem aplicação no chamamento de Jacó e também o de Jesus. E escreve Jacó e Jesus, chamados entre os gentios. E em cima de Jesus escreve Moisés. Assim também é hoje em dia. Porque estamos em tão grande alvoroço e as pessoas ainda falham em reconhecer a verdade de Deus, porque tem muitas interpretações da palavra de Deus feitas pelo homem. Deus não precisa que ninguém interprete a sua palavra, Ele é o seu próprio intérprete. Ele disse ali no princípio: haja luz, e a luz apareceu. Isso não precisa de interpretação. Diz também: uma virgem conceberá, e aconteceu assim. Isso não precisa de interpretação. A interpretação da palavra vem de Deus. E escreve atrás a vida. Quando Ele a vindica, escreve cumpre. E prova que é assim. E escreve a vivifica. A sua interpretação é fazendo que chegue a cumprimento. Essa é a interpretação de Deus. Mas nós introduzimos e misturamos os sistemas humanos, e quando isso acontece, a coisa já não está bem alinhada. Sempre foi assim. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Agora, algumas vezes, uma palavra prometida para uma era pode estar aí na Escritura, e antes do momento para essa palavra ser cumprida, aparecer algum mensageiro de Deus, mas que não é o mensageiro para o tempo na qual essa palavra tem que ser cumprida, e pode tratar para que esta palavra se cumpra, mas Deus não a cumpre. Embora este homem seja um mensageiro de Deus, tem que ser no tempo correto, e também com o mensageiro correto. Tem sido assim de era em era, e Deus não muda a sua forma de agir. Na mensagem, o evangelismo do tempo final nos diz ali, na página 24, nos diz: tem que ler aqui um pouquinho desde antes. Na página 24, quase no início, diz: e também, quando Jesus veio depois da lei, ou seja, depois da dispensação da lei, a lei falava de Moisés e falava da vinda de Cristo. Mas quando Ele veio, eles estavam tão estabelecidos nas tradições dos pais, eles tinham seus credos, tinham suas modas, tinham suas igrejas, eles estavam estabelecidos. Assim que foi duro. Foi duro para Jesus tratar de sacudir esse reino. Essa igreja de um credo para crer nele. Ou seja, para Jesus foi difícil tirar eles desse reino de um credo para crer nele, para crerem nele. E até as Escrituras, especialmente, falaram deste por todo o caminho, desde a primeira dispensação do Éden. Sua semente ferirá a cabeça da serpente. Jesus foi prometido através de cada uma das dispensações, e quando Ele veio, eles não o reconheceram, porque eles estavam tão amarrados aos seus credos, mas ainda foi a verdade escriturística. Isso foi o que nós lemos essa manhã, ali quando eu estava atendendo alguns irmãos, e depois nós tivemos ali um tempinho. É difícil
los que están aos que en esa estão dispensación pasada, nessa dispensação passada, a una nueva dispensación. passaram uma nova dispensação. Están demasiado cómodos ahí. Estão muito confortáveis ali. Cuando aparece el E cumplimiento quando aparece o cumprimento desta palavra, desta promessa, desta profecia que foi falada, y viene y aparece el e vem mensajero e para aparece o cumplir esa mensageiro promesa, para cumprir essas promessas, então rejeitam. Cada mensageiro e sua mensagem pré-anunciava cada vez ao outro que o seguiria. Moisés e os profetas predisseram, Moisés predisse da vinda de Jesus. Moisés disse: o Senhor vosso Deus vos suscitará um profeta como eu. Quantas vezes tratamos disso em nossas mensagens ao redor do mundo? Que o Messias vindouro seria um profeta, e escreve Messias e uma estrela de Davi. Essa é a razão pela qual essa mulher de má fama, em contraste com todos os ministros, ela creu na mensagem. A mulher samaritana em Samaria, quando Jesus estava falando a ela, ele disse: me dê de beber. E ela disse: não tem com que tirá-la. Não é costume para que tu me peças. Sendo eu uma mulher samaritana, e a conversa continuava. E então ele disse: vai então, traz o teu marido e vem aqui. E ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: isso é correto. Tu tivesse 5, e o que está vivendo contigo agora não é teu. E ela disse: Senhor, vejo que tu és um profeta. Agora sabemos que vem uma mudança de dispensação. Está vindo um que vai ser ungido, que é chamado Messias, o Cristo. O Cristo de Deus. E quando ele vem, ele será esse profeta. Veja tudo que ele disse ali, falando o irmão Branham. E ele escreve ali a mudança de dispensação e desenha uma estrela de Davi e escreve dispensação abreviado e escreve Messias. E ela disse: Senhor, vejo que és um profeta. Agora sabemos que vem uma mudança de dispensação. Está vindo alguém que vai ser ungido, que é chamado Messias, o Cristo de Deus. E quando ele venha, e ele escreve Messias, ele será esse profeta. Quanto mais soube essa mulher, que todos os pregadores desse dia, sim, e ela na sua condição, veja, ela entendeu a Escritura. Até uma pobre mulherzinha casada com 5 maridos e vivendo com o 6º, e ainda já sabia mais a respeito das Escrituras, porque ela o tomou por seu verdadeiro valor. E ela disse: quando ele venha, ele será um profeta. O que Jesus disse a ela? Eu sou ele. E ela deixou seu cântaro e correu à cidade e disse: vinde ver o homem que me disse as coisas que eu fiz. Esse não é o Messias mesmo? Veio. Esse é ele. Agora vejam, ela sabia que ele viria por causa dos profetas e a Escritura que ela tinha. E ele escreve o Messias. Nos dias de Moisés, nos dias dos profetas, e em todo o caminho de trás, em cada uma daquelas dispensações, ele havia dito: ele estará aqui, e isso é o que ele será. Agora vejam, o nosso irmão William continua dizendo aqui: agora, esse mensageiro que desejava que se cumprisse no seu tempo essa palavra, pode receber palavra profética para dizer mais, falar mais a respeito dessa palavra prometida, trazer mais luz, e isso vem a ser mais profecia. Assim se aumenta a profecia, como Deus disse em Oséias, na mensagem Shalom,
el que fue predicado o que foi pregado el 12 no dia 12 de janeiro de 1964. Miren aquí en este libro, Vejam aqui nesse livro. este libro yo lo he tenido Livro, así, no lo he sacado mucho por estas tarjetitas. eu não tirei porque muito aquí por esses folhetines, mas esses cartõezinhos, porque es ali, lo que se va a estar hablando aqui é o que estará se falando ya de lleno en ese ali, cumplimiento já de la de visión cheio de la neste carpa. cumprimento da visão da carpa, Y todo tiene que ver e tudo con el nombre eterno tem a de Dios. ver com o nome eterno de Deus Todo lo que estará e ocurriendo tudo o que estará acontecendo ahí en el cuartito ali no quartinho de madera, de madeira, lo cual o qual al reverendo William Branham le fue dicho de esto. foi dito ao reverendo William No Branham: hablarás nada, disso não falarás nada a ninguém. pero vean cómo los profetas Mas vejam como os profetas han dejado escrito aún deixaram aquellas cosas que no escrito fueron habladas. até aquelas coisas que não foram faladas, En esta mañana estuve como atendiendo nessa a un manhã eu estive hermano, atendendo ao irmão, lo cual yo aprecio mucho, o qual eu o aprecio una de las muito, porciones que me e uma da porção que ele me falou e me lembrou cuando él en un mensaje foi dijo, quando em uma mensagem ele disse: yo no lo voy a leer, o si no lo leo, se eu não vou ler ou se eu não leio, eu vou deixar escrito no meu livreto. y vean cómo todo E en vejam forma así como tan tudo sencilla, em forma assim, tão los simples. profetas de Dios, Os profetas ya de sea que Deus, lo han hablado, ou seja, o o que lo han dejado escrito, falaram, ou que deixaram, ou o que deixaram escrito, isso fica para que se cumpra en el cual no tempo no qual tiene que cumplirse tem que se cumprir profecía, esta esa profecia, essa promessa. y por eso es E é por isso el ministerio bajo carpa que o ministério sob carpa es un ministerio é um ministério escritural escriturístico que siempre e que sempre estará dando, estará atingindo o alvo, porque es porque la vindicación, é a vindicação, la vivificación a de esa palabra, vivificação dessa palavra que foi falada, a qual tiene que ser cumplida tem que ser cumprida nesse tempo final. todo lo que no fue cumplido en tiempo Tudo pasado que não foi cumprido em tempos passados está para ser cumplido está para ser cumprido en este tiempo. nesse tempo. Ahora miren, Agora vejam, en la página 27 de este mensaje, na Shalom, página 27 desta mensagem, Shalom nos dice nos diz, 26 y 27, 26 e 27, dice, él dijo, ele disse: yo soy Jesús, eu sou Jesus. Jesus disse: yo vengo de Dios y eu vuelvo a venho de Dios. Deus e volto a Deus. Esa misma luz ha Esta venido, mesma luz ¿para qué? veio para quê? Para manifestar, para fazer conhecer ao povo as promessas que ele fez para esse dia. A luz manifestada do dia. O obscuro é enegrecido. E escreve, desenha uma estrela de Davi. Quando ele veio, ele era a luz do dia. Certamente tinha que vir um Messias. E ele veio exatamente da maneira que Deus disse que viria. E quando veio, o que ele era? A luz do dia. E oprimiu a escuridão contra ele. Isso é certo? E ele escreve a luz e as trevas. E também escreve ali, quarto Elias é igual a luz da tarde do oitavo dia. Lembrem que o dia começa na tarde. Quarto Elias é igual à luz da tarde do oitavo dia. Quinto Elias e segundo Moisés é igual à luz da manhã do oitavo dia. Ele teve que dar sua vida para que a luz continuasse e pudesse brilhar. Ele era a luz do dia. Mas por que ele foi a luz do dia? Ele era a palavra vindicada que tinha sido falada, manifestada, feita manifesta. Ele escreve: a luz é igual à palavra manifesta.
y ahí al lado de manifiesto. E ali do lado de manifesto ele escreve carne, ou seja, em carne. Dios dijo sobre este oscuro, tenebroso, funesto, Deus disse sobre esse escuro, tenebroso, cheio de musgo, mundo, parado ali sem luz, ele disse, seja a luz. y dibujó una estrella de David. E escreve uma estrela de Davi, desenha uma estrela de Davi, e ainda não tinha luz até que a palavra foi manifestada. Depois havia luz. Veja, se falou a palavra, mas disse que ainda não tinha luz, até que essa palavra foi manifestada, ou seja, foi vindicada, foi vivificada. Él dijo, E ele disse, vendrá un Salvador. virá um Salvador, um Messias. Aún no fue manifestado. Ainda não foi hasta que manifestado él viniera a manifestar até que ele esa viesse promesa. manifestar essa promessa. Cuando él vindicó E esa quando promesa, ele vindicou essa promessa, ele disse, escudriñad las Escrituras, esquadrinhai as Escrituras, porque a vós julgais ter nela a vida eterna, e elas son las que são as que testifican. testificam de mim. Ellos dijeron, E eles disseram, no sabemos de dónde viene. não sabemos de onde Somos vens, discípulos de Moisés. somos discípulos de Moisés. Él dijo, si fueran E ele disse, se discípulos de fossem Moisés, discípulos de Moisés, me conoceriam, conheceriam a porque mim, Moisés escribió porque de mí. Moisés escreveu de mim. Vem, Él era la manifestación, ele era a manifestação, ele era a vindicação da palavra falada de Deus Moisés. por Moisés. Y hoy, E hoje, y él escribe allí, la e ele escreve ali, a vindicação é igual, el cumplimiento o cumprimento. es la luz É a luz do dia. y dibujo otra estrella de E David. desenha outra estrela de Davi ali. Y hoy, E hoje, en el cual estamos viviendo, no qual estamos Dios ha vivendo, venido a la Deus escena veio para em cena para vindicar e provar as suas promessas. Assim es la que luz de la hora. é a luz da hora. Así que podemos levantar, Assim que podemos nos levantar e resplandecer. A luz resplandece sobre nós hoje novamente. A palavra está sendo manifestada. É a luz. de igual manera, De tal maneira como esta luz que está brilhando ali la fora, luz del sol, a luz do sol, esta mañana. nessa manhã, Esa es la palabra essa é a palavra falada de Deus. nada que pueda Não dar tem luz nada que dessa possa trazer luz, produzir luz dessa maneira. Não há nada que possa fazer, ou seja, do sol. cualquier luz artificial Qualquer luz artificial apagaría se apagaria em um curto y tempo, bombillas y todo lo demás. e Pero eso bombas ou algo demais, mas isso nunca falha, es la palabra porque hablada de é a Dios. palavra falada de Deus manifestada. Y él escribe ahí, E ele escreve ali, cumprida. sigue diciendo nuestro hermano O William. nosso irmão William continua dizendo, Y luego, e depois, cuando llega el tiempo quando para el chega o tempo para o dessa cumprimento profecia, dessa profecia, aparece el mensajero aparece o correspondiente, mensageiro él correspondente recibe la revelación e de recebe a Dios, revelação de Deus e toma todas esas promesas, todas essas promessas e começa a falar esas promesas todas essas promessas e começa a dizer que isso para ese tiempo. é para esse Y tempo comienza a trabajar e en começa a trabalhar pro de esa labor. em prol desse trabalho. Miren también en el mensaje una señal Veja também na mensagem um o sinal una verdadera señal ou que ha um sido verdadeiro pasada por sinal alto que foi passado por alto, en la página que foi passado despercebido. 17 de Na este página mensaje, 17 dessa mensagem dice: diz: él estaba esperando ele estava esperando que la gente tuviera deseo que as pessoas en tivessem su corazón desejo em seu coração escuchar a para este profeta ouvir que él a esse iba profeta a enviar. que ele enviaria. Dibujó una estrella de David E allí. desenha uma estrela de Davi Por ali. supuesto, Certamente había un grupo que decía tinha um que grupo lo que tenía, dizia que o tinha, pero no lo tenía. mas não o tinha. Eso más tarde probó que Isso mais ellos tarde no provou estaban que eles en lo correcto. não estavam no Ahora correto. enfrente, Agora, à frente, en este libro, él escribe, nesse livro ele escreve, refiriéndose a esa se página, referindo a esta página, él dice: ele disse: Moisés sabía Moisés quién él era. sabia quem ele era. La espera fue A espera por causa del pueblo foi por causa do que povo había rechazado que tinha su profeta. rejeitado o seu profeta. El pueblo O povo tenía que clamar tinha que por el clamar cumplimiento pelo de la promesa cumprimento da de la promessa liberación. da libertação. Y el libertador. E o libertador, Vean en el pueblo veja, o povo, el que tenía que estar o clamando que tinha, era o que tinha que estar clamando esa promesa. por essa promessa. Lo vuelvo a repetir para Eu que vou lo repetir de escriban novo los que están. para que escrevam Dice: Moisés os que sabía, estão. Diz: Moisés sabia quem ele la era. espera fue A espera por causa del pueblo foi por causa do povo que había rechazado que tinha rejeitado o seu profeta. el
o povo tenía que clamar tinha que por clamar el cumplimiento de pelo la promesa, cumprimento da de promessa, la liberación. da libertação. Y E ele libertador e o libertador. dice, por supuesto, había un grupo que decía que Diz, lo certamente tenía, tinha um grupo que pero no dizia tenía. que o tinha, mas não Eso tinha. más tarde probó que ellos Isso mais tarde provou no que eles estaban en lo correcto. não estavam no correto. Ellos solamente fueron excitados Eles foram apenas excitados e emocionados, e a Bíblia diz que uma multidão misturada foi com eles. Ou seja, saíram nesta libertação, uma multidão misturada, tinha de tudo ¿Qué ali. hizo eso? O que isso fez? Trajo problemas allá Trouxe afuera del problemas desierto. ali fora no deserto. Cada vez el fenómeno es hecho. E cada vez o fenômeno é feito. Ou seja, isso que aconteceu ali Siempre se ha hecho. sempre é repetido, é feito. Oh, eu desejaria poder fazer isso, penetrar aqui. Cada vez que Dios envía Cada vez que Deus envia hay algo, alguna tem alguma carnal personificação carnal que va con ello. e Judas que vai com ele. Cada vez. Siempre algo para fingir. Sempre há algo para fingir isso. E isso Satisface a la gente. satisfaz as pessoas. Pero un genuino profeta de Dios Mas um se profeta queda de con, Deus "Así genuíno dice el Señor". fica com o assim diz o Senhor. Ele nunca vai se afastar dessa escritura. Se ele é enviado de Deus, Moisés se quedó se ele é enviado de Deus. Moisés ficou exatamente sobre a escritura. Deus disse, eu os tirarei. dijo a Moisés, E ele disse a Moisés, eu te enviei para fazer o trabalho. Moisés teve uma experiência, se había encontrado con ele Dios, tinha se encontrado él com tenía la Deus, palabra del ele Señor. tinha a palavra do Senhor. La razón por la cual A razão Dios pela envía qual profetas Deus envia profetas es porque ellos tienen é la porque palabra eles del têm a Señor. palavra do Senhor e desenha uma estrela de Davi. La palabra del Señor A viene palavra a do los Senhor profetas. vem aos Y profetas. si él no tiene la palabra E se del ele não Señor, tem a palavra do entonces Senhor, então él no es un profeta. ele não é um profeta. Hay muchos personificadores Tem carnales muitos a través de personificadores todas las carnais edades através de todas as eras que tratam de dizer que são profetas, mas eles sempre se afastam da palavra do Senhor. Pero un profeta verdadero se queda Mas um profeta exactamente verdadeiro sobre la palabra. fica exatamente sobre a palavra. Agora, não se esqueçam dessa declaração. Um verdadeiro profeta fica com o assim diz o Senhor. Y sigue ahí E continua hablando falando aí de ese tiempo de Moisés. deste tempo de Moisés. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William en este mensaje que estamos leyendo. Agora, o irmão William continua dizendo nessa mensagem que estamos lendo, diz, temos a promessa De que para la manifestación de que para a manifestação da terceira etapa, onde o poder de Deus será sem limite, habrá sem limitações, haverá uma carpa ou catedral gigante, carpa ou catedral. que parece una Isso carpa mostra que parece uma carpa parece un edificio e parece um edifício ou uma cosa catedral, que en aquellos tiempos no existía. coisa que naquele tempo não existia, era algo diferente. Portanto, era algo que viria à existência mais adiante. As tendas, encontramos que tem cabos, tem postes e tem vigas que se amarram ali do lado, mas chamou a atenção do reverendo William Branham que o lugar onde a terceira etapa estava sendo manifestada e onde foi levado pelo anjo e onde ele se manteve no ar, vendo tudo o que acontecia ali, o que mostra que não era uma carpa ou um auditório dele, era de outra pessoa. Ele foi no futuro e viu o que estava acontecendo ali. E viu o que estava acontecendo ali. No livro de citações, no parágrafo 97, aí é que nos relata que ele não podia fazer seus pés descerem. Vamos ver onde está. E também o lugar onde diz que ele estava contente porque tinha um novo tabernáculo ou um novo lugar. Ele disse, mas não é esse o teu tabernáculo. Na página 90, parágrafo 98, isso é da página 12, página 13,
Vamos a leer de un diz: pedacito aquí para vamos no ler um leer pedacinho todo. aqui para não ler tudo. Ahora es hermoso como cuando el contratista Agora é formoso va a hacer quando o contratante, una casa o un edificio, quando ele vai fazer uma casa ou um edifício, el arquitecto o arquiteto le da los planos dá as plantas para que se construya para que se construa, y los que trabajan en construcción e o que trabalha em saben construção que cuando vienen a preguntar por el contratista, sabe que casi quando vem siempre dicen, perguntar ao "Es aquel contratante, allí que tiene los planos". ele diz: vai ali naquele que tem os projetos. Y así es, E é assim, en el programa divino, no programa divino, el arquitecto y constructor o arquiteto e construtor Deus, Dios, le da en cada tiempo em cada a sus tempo, profetas dá los aos planos, seus profetas os y en los projetos, planos e ali com os projetos, está todo nos projetos, el contenido estão todo o de lo que conteúdo ese edificio do que esse edifício vai ser depois hecho, construido, feito, y construído, viene a ser luego e vem una depois a realidad ser uma realidade de lo que estaba en el plano. o que estava no projeto. Ahora dice Agora diz, en el párrafo 98, no parágrafo ahí mismo se 98, puede empezar esa aí mesmo partecita. pode começar Yo nessa dije, partezinha, eu disse: oh, siento mucho, oh, Señor. sinto muito, Ya Senhor. venía el ángel, O anjo já vinha, le llamó la atención o por anjo lo que chamou a hizo de atenção la dele pelo que ele primera y fez segunda etapa, da primeira e segunda etapa, cuando le trató de enseñar a quando ele pescar tratou de ensinar a pescarem, a los ministros allí. aos ministros pescarem ali, nesta visão, e agora continua dizendo: e eu disse: sinto muito, Senhor. Yo no me había fijado, Eu não tinha estaba usando la orilla incorrecta. atentado de que eu estava usando ali o cordão errado, o cadastro errado. E ele disse: não pode ensinar crianças coisas sobrenaturais, e escreve pentecostais, sem causar comparações carnais. Y escribe al lado ahí, E ele escreve do lado ali: crianças pentecostais. entonces sentí que me iba E então eu adentro senti de outra que eu ia dentro dimensión todavía de uma más outra alta, más dimensão ainda mais alta. alta. Y ahí escribe la edad E aí de la ele escreve: piedra a era de angular. pedra Miren angular. dónde lo subió. Veja onde subiu, El ángel al hermano onde Branham. o ¿Dónde lo anjo trajo? subiu o irmão Branham, onde o trouxe? O trouxe à era de pedra angular. Y él dibuja una piedrita angular ahí. E ele desenha uma pedrinha angular ali e uma seta à pedra angular. Yo estaba parado Eu estava de en el pé aire, no ar, en uma carpa em uma grandiosa grandiosa carpa que jamais tinha visto em minha vida. E eu estava sobre as pessoas, porque ele estava acostumado a ver a tenda ali com aquelas aquelas traves, a maneira de construir as tendas naquele tempo. E ainda essa maneira ainda que se constrói, mas da maneira na qual ele viu, ele nunca tinha visto, que jamais vi em minha vida. Eu estava sobre as pessoas, com a plataforma abaixo de mim. Ele estava assim em cima e as pessoas abaixo. Eu tinha apenas terminado de pregar e tinha feito o chamamento ao altar. Ali tinha centenas e centenas de pessoas de pé, com as mãos assim levantadas para cima, para o ar, chorando. E aqui onde ele diz: eu estava tratando de descer os meus pés, tentando descer meus pés até embaixo, onde ele estava, mas permaneci no ar. Veja que ele tentou baixar, ele tentou descer. Mas vejam, aqueles que estão na sexta dimensão, por mais desejo que eles tenham de vir, se não é por direção divina e que esteja no programa divino, não pode vir. E tem que se cumprir a palavra do Evangelho segundo São João capítulo 5, onde diz que os mortos ouvirão a voz: vem. E ele diz: em carne, e se levantarão. Há uma ordem para a ressurreição, como tem uma ordem para a adoção. Por isso ele disse: vejam a carpa, veja como se move a ressurreição.
Ahora vamos a buscar el sitio donde Agora vamos dice, procurar o lugar onde diz: este no es, pero no es tu tabernáculo. esse não é, mas não é o teu tabernáculo. Comienza en la página izquierda Começa na página esquerda abaixo abajo, y luego termina en la página e depois derecha termina na página direita Vamos ver se acima. encontramos Vamos ver se citarlo também. encontramos para citar também. Página, me dicen página 55. Me dizem na página 55. Mira, aquí la tenía. Párrafo. E bem aqui Vamos tinha, a ver. no parágrafo, vamos ver. Ese es uno de ellos. Abrió en ese, pero hay otro. Abriu esse, mas é outro. Pero vamos a leer ese. Mas vamos ler esse. Página 55, párrafo 4. Página 55, parágrafo 454. Na manhã que eu dediquei o tabernáculo, veio uma visão, a qual está escrito a pedra angular, quando o Espírito Santo disse a mim: este não é o teu tabernáculo. E eu perguntei: onde está o meu tabernáculo? E ele me colocou baixo os céus azuis brilhantes, e ele disse: faz a obra de um evangelista, etc. E o irmão William ali escreve: uma visão escrita na pedra angular e no tabernáculo. Este não é o teu tabernáculo. Vamos ver se é essa outra. Na página 74, é nessa mesma, página 74, parágrafo 638. No dia que nós iríamos colocar a pedra angular, eu lembro, esta manhã, quando eu acordei e deitado no quarto, no piso de cima, aqui mesmo, na rua, algo disse: levanta-te, levanta teus pés. E eu me levantei e eu vi como se fosse um grande lugar. E era como um lugar onde tinha um rio que corria no vale. Essa foi a escritura que ele mandou eu ler uma vez ali, num dia de domingo, ali no quartinho, no auditório, onde nós estávamos. Ele escreve um rio, um vale. E eu fui ali embaixo, no rio, e escreve rio, e eu entendi que ele era um lugar onde João Batista, escreve Elias, tinha estado batizando as pessoas. E eles o tinham convertido em um lote de porcos. Lembrem, todo este rio vem dali de Huaguaque, e todo este lugar que tem ali em cima, e como tudo isso contaminou ali para baixo. Isso ele me explicava. Veja como tudo isso, o irmão Branham ali, Deus estava mostrando ali onde seria colocado, até onde a carpa seria colocada. Teria um vale, teria um rio. Esse rio vinha e provinha de um lugar onde estavam criando porcos, leitões. Ali nessa zona de Cayey, que é Huaguaca, a base, o abate, é um lugar que se chama assim, mas veja como tudo isso para esse tempo o irmão Branham já sabia, porque o anjo estava mostrando a ele isso tudo. E eu era muito crítico dele, só dizendo que isso não devia ser feito. E enquanto eu estava ali, teve uma voz que falou comigo e me levou até em cima, e aí desenha uma pedra angular e as eras, e uma seta assim a pedra angular, e me levou para cima. E eu notei o tabernáculo assim como está agora mesmo, mas tinha tantas pessoas até que eles estavam empacotando tudo no tabernáculo nesta condição, assim como está agora. E eu estava feliz, de pé atrás do púlpito, dizendo: Deus, que bom que tu és, que bom tu és para me dar um tabernáculo. E a esse tempo,
El ángel del Señor me O habló, anjo do dijo, Senhor falou comigo e pero disse: este mas no es tu esse tabernáculo. não é o teu tabernáculo. Y él escribe allí un valle, un Escreve ali um vale, um rio tabernáculo. e um tabernáculo. Este no es tu Esse tabernáculo. não é o teu tabernáculo. Y en signo de pregunta E em ponto de interrogação escreve de quem é, y es del que tiene e é do que los tem ministerios. os ministérios de Moisés e Elias. Ahora vean, sigue diciendo, E agora vejam, continua dizendo, en los días nos dias de su vida terrenal, da sua vida terrena, falando do irmão Branham, dice nuestro hermano William, en los días de su vida diz o nosso irmão terrenal, William, nos seus dias da sua vida terrenal, ele que no disse se cumplió. que não se cumpriu. Él trató de que se cumpliera, Ele tentou de que se pero cumprisse, eso era para el futuro. mas isso era para o futuro. Portanto, Habrá un mensajero, haverá um mensageiro, tiene que ser dispensacional, tem que ser dispensacional, conquistará o qual todas esas conquistará promesas todas por essas la fe. promessas pela fé, crendo nelas. Tomará todas Ele esas tomará promesas todas essas promessas y Dios hará e que Deus sean una realidad. fará que seja uma realidade sob o ministério deste mensageiro dispensacional. En el mensaje, E na mensagem, reconociendo el día y su mensaje, reconhecendo o dia da sua mensagem, en la página 39, na página 39, abajo, abaixo, y pasar a la 40 arribita, dice, e passar a 40 em cima, diz: agora porque se concluindo, nos hace tarde, porque los ricos, não se faz tarde, ciegos os ricos, cegos e educados de Laodiceia colocarán la palabra, colocarão a palavra fuera de su medio. fora do seu meio. Lo han hecho, O fizeram, dijo que lo haría. e eles disse que o Como fariam. los profetas antiguamente fueron Como os enviados profetas para vindicar foram la enviados palabra para vindicar a palavra prometida prometida para o seu para dia, que el pueblo para que o povo que foi que foi predestinado predestinado em seu dia o visse. gente Pessoas como la mujer junto al pozo, como a mulher junto ao poço, como el Natanael, ciego Bartimeo, o cego Bartimeu, Pedro y los demás que lo e os reconocieron. demás que o reconheceram. Fue esa palabra. Ele foi essa palavra. Y él escribe vindicar, E ele escreve: vindicar hacer, é igual hacerla realidad, fazê-la realidade em carne, cumplir la palabra. cumprir a palavra. El reverendo William Branham O reverendo William Branham disse que os grandes milagres e maravilhas mundiais internacionales ou internacionais serão para Moisés e Elias. Portanto, o ministério correspondente ao cumprimento da visão da carpa corresponde às duas oliveiras, a Moisés e Elias, aos dois ungidos que estão diante da presença de Deus. No livro de citações, na página 136, parágrafo 1208 diz: a noiva, antes de que Jesus venha, ela terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos, e assim sucessivamente, como a chuva tardia. E é essa chuva tardia para os 144 mil judeus. Todos os ministros terão isso, e estamos apenas esperando a vinda? Agora, chuva tardia, 144 mil judeus? Não. Isso é quando estiver Elias e Moisés. Aí é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas estiveram procurando, os pentecostais por milagres, mas onde isso terá lugar, será sob Elias e Moisés. Devemos apenas esperar a vinda do Senhor. Apenas esperem. Guardem suas lâmpadas arrumadas, todas cheias completamente de azeite. Orem a cada hora, não cada dia, cada hora. Apenas guardem-se prontos. Estejam prontos, sejam doces e vigilantes. Vejam, para quem corresponde os milagres e maravilhas no cumprimento da visão da carpa para os ministérios de Moisés e de Elias.
Sigue diciendo, Continua dizendo, otra persona qualquer outra pessoa tratará tratará de de que Dios que Deus cumpra essa promessa, pero solamente la cumplirá mas a cumprirá apenas sob o ministério das duas oliveiras. y por cuanto fue visto, E por quanto foi todo visto, eso siendo manifestado tudo en medio isso de sendo la iglesia, manifestado no meio da igreja, en medio del cristianismo, no meio do se cristianismo, verá se esa verá manifestación. essa manifestação. Ahí estará Cristo Aí visitando estará su iglesia, Cristo visitando a sua y los igreja. judíos verán E os judeus verão esa manifestación y dirán, essa manifestação e dirão: esto es isso lo que nosotros é o que estamos nós estamos esperando. Eso Isso está en el libro de citas, está en no una livro de parte citações, em uma parte aí, allí, que es un extracto que é um extrato do livro dos selos, en la página 104 na página 104, del libro de los sellos, do livro dos selos, del libro de citas, corrijo, do livro de citas, corrijo, do livro de citas, página 104, página 104, párrafo 903, parágrafo dice, 903 diz: vamos a ver aquí, vamos ver aqui, es la 106, é a 106, párrafo 923, parágrafo ahora sí, 923, agora sim, página 106, página 106. ya que pasamos esa página 104, Já que passamos dice esta allí, página 104, veja o que diz ali. de esa página Desta página 104 a 104 a 903, vamos lê-la. Diz: y ahora E agora yo encauso a este montón de ministros ordenados, eu encauso este montão de ministros ordenados em seus dogmas e denominações. crucificando ante la gente Eles el estão mismo Dios que ellos crucificando reclaman. diante das pessoas o mesmo Deus que eles reclamam, que amam Yo e encauso servem. a estos ministros en el nombre del Señor E eu Jesucristo, acuso esses ministros no nome do Senhor Jesus Cristo sobre suas doutrinas, que reclamam que os dias de milagres passaram e que os batismos em água no nome do Senhor Jesus Cristo não é suficiente e não é correto. Sobre qualquer destas palavras que eles substituíram, credos, eu os encauso como culpáveis, acuso como culpados do sangue de Jesus Cristo sobre a sua mão. Por haver crucificado de novo o Senhor Jesus pela segunda vez, eles estão crucificando a Cristo diante do público, tirando deles as coisas que deveriam dar a eles. E eles substituíram algumas outras coisas em seu lugar, um credo da igreja para popularidade. Y él escribe allí la segunda crucifixión. E ele escreve ali a segunda crucificação. Ahora hay un lugar Agora tem um lugar en el libro de los sellos, no livro dos selos, en la página na página 324, 324, dice: diz: 323 abajo, 323 abaixo, pero de las centenares de cartas que mas das recibí en centenas de relación cartas que a recebi em esto, relação a isso, quiero relatarles un eu quero caso. relatar a vocês um caso. Un ministro me escribió y Um dijo: ministro me escreveu e disse: hermano Branham, Irmão Branham, su visión parecía muy escritural. sua visão parecia muito escriturística e tudo estava bem até que você falou deste cavalo no céu. ¿Cómo puede ser un caballo en el Como cielo? pode ser um cavalo no céu? Ve usted la mente humana Você eclesiástica. veja a mente humana. Él dijo: E ele el disse: cielo fue creado para humanos, o céu no para caballos. foi criado para humanos, não para cavalos. Bien, Bem, vine a la oficina para dictarle lo siguiente a mi hijo vinha a Billy. escritura para falar diretamente ao meu irmão Billy para que escrevesse e disse: Meu precioso irmão, Estoy muy sorprendido eu estou de muito ver el límite surpreso de em su ver o sabiduría. limite da sua sabedoria e do seu conhecimento das Escrituras. Yo no dije que estaba Eu en el não cielo, disse que estava nos céus, dije que fue un lugar
disse que foi um lugar como o paraíso, porque Cristo ainda estava mais acima, mas para satisfazer-lhe e dar resposta à sua carta, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, e ali verá que quando Jesus vem do mero céu, ele vem sobre um cavalo branco, e todos os santos que o seguem também vêm sobre cavalos brancos. E naquele mesmo lugar havia um que se parecia com uma águia e outro que se parecia com um boi, etc. De onde vieram os cavalos que desceram para recolher Elias? Isto serve apenas para mostrar que a mente humana sempre anda procurando algo para criticar. E ele escreve: a mente humana anda procurando algo para criticar. Agora notem isso. Eu penso que seria bom mencionar isso aqui antes de terminar. Se aquele irmão tão precioso e santo, João, viu isso, e eles foram seus irmãos que tiveram que sofrer um pouquinho, e então agora o Senhor Deus me permitiu ver aos meus irmãos e aos santos que esperam a vinda do Senhor. E aí desenha uma estrela de Davi e escreve: na sexta dimensão esperam a vinda do Senhor. Agora vamos a 923, que nós paramos ali, para citar da página 116, diz: sobre isso eu quero falar à igreja nesta manhã, o mistério escondido que Deus teve em sua mente antes do princípio do mundo e como veio se abrindo até chegar a esta mesma hora em que vivemos. Depois vocês entenderão claramente o que está se fazendo. E então, Deus tem tudo isso em si, e é um segredo. Por isso teve silêncio no céu, como que por quase meia hora. E os 7 trovões trovejaram, e foi proibido João escrevê-lo, a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ele ainda não revelou. Como virá e quando virá. E está bem que não dê a conhecer, certeza. E ele tem mostrado ou revelado em cada tipo que encontramos na Bíblia. Por isso, a Bíblia é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia é a expressão de uma só meta que Deus tinha, ou seja, um só propósito, que Ele queria cumprir através de toda a Bíblia. E então, todas as ações dos crentes na Bíblia foram tipos para expressar aquele grande propósito de Deus. E agora, nesses últimos dias, Ele revelou e mostrou. E Ele escreve: silêncio, meia hora, a vinda do Senhor. É igual Moisés e Elias. Como e quando virá? Não estava revelado. E continua dizendo nosso irmão William: para esse tempo final haverá um mensageiro e um grupo de crentes na palavra criadora de Deus que estarão trabalhando em favor do que Deus prometeu para que se faça uma realidade. E nos diz na página 117 ou 111, a 111, veja o que nos diz aqui. Parágrafo 976. Isso está chegando a essa terceira etapa. E eu estou crendo assim. E agora eu quero fazer uma pergunta sincera a vocês que passaram pela fila de oração. Você realmente pode crer e sentir agora mesmo que algo aconteceu em você desde que passou por aqui e recebeu a imposição de mãos? Levante as mãos se é assim. Ali tem um resultado. Isso é o que estávamos esperando, o qual está apenas começando a brotar, florescer. E eu fiz isso
propósito, porque estoy planeando algo, porque estou planejando algo, tomando este acto de fe tornando este ato de fé e retornando ao começo para subir a fé a um nível onde nunca tinham visto antes. y no es solamente E não é apenas cualquier fe, qualquer fé, sino la fe perfecta, senão a fé perfeita, edificada edificada ali dentro, y escribe alma que escreve alma. y dibujo una estrella de David E desenha uma estrela de Davi y 3 círculos e 3 círculos y una flecha está allí dentro e uma de la seta pequeña ali círculo dentro, pequeño. no pequeno círculo, e uma pirâmide abaixo. Y así podemos ver E al assim Dios podemos ver ao perfecto Deus perfeito, en un corazón perfecto, em um coração perfeito, cumprir uma promessa perfeita por meio da sua palavra perfeita, a qual é mais aguda que cada espada de 2 fios e discerne os pensamentos e intenção do coração. E o que mais? Agora estamos chegando à perfeição, porque o povo tem que chegar a isso para o rapto. Isso é o que está detendo agora mesmo, esperando que a igreja chegue à fé perfeita de rapto. Eu estou buscando, e para mim significa muito sacudimento, como para vocês, mas juntos chegaremos pela graça de Deus. Amém. E escreve fé de rapto e desenha uma pedra angular. O sócio de Deus no último dia. E aí nessa mensagem vão ver tudo que Deus nos trouxe através do nosso irmão e amigo William Soto Santiago, com respeito a essas mudanças de dispensação e também com relação a tudo que eles falaram e que alguns falaram e não foi cumprido em seu tempo. E o que Deus fez foi que trouxe mais luz, mais revelação disso que eles já tinham profetizado. Aqui nessa mensagem, ele tinha dito, o poderoso Deus revelado entre nós, e ele escreveu ali atrás. Eu acho que nós já tínhamos lido em uma ocasião, e ele escreve agosto de 1965. O irmão Branham disse ao irmão Green: minha visão sobre a carpa terá o seu fiel cumprimento, e virá uma mensagem do oeste ao leste, do ocidente ao oriente. E escreve também: Moisés o traz. Agora vejam como o irmão Branham ali, em diferentes lugares, mas aqui ele tinha dito a Peregrine que a visão da carpa teria o seu fiel cumprimento. Vamos nos colocar de pé, por favor, e deixamos assim nesse tema o sócio de Deus do último dia. E neste próximo sábado, lembrem, estaremos aqui no primeiro sábado desse mês de maio de 2023. Deixamos assim imediatamente conosco neste tema o sócio de Deus do último dia, ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.